Santo anjo do Senhor, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumina. Amém. Pessoal, um pequeno recado rapidinho. Tem 2 gols, um de Turmalina e um outro gol que não colocaram aqui de onde é, que está travando os outros carros lá fora. Então, quem é o proprietário, por gentileza? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar um forte aplauso a Jesus pela presença dele no meio de nós. Aleluia. Muito bem. Quem trouxe a palavra de Deus, levanta ela e diga aleluia. Muito bem. Quem não trouxe a Bíblia, levanta as 2 mãos e diga misericórdia. Quem tem Bíblia em casa, sabe ler e não trouxe, levanta a mão direita e diga eu mereço o purgatório. Ah, vocês são corajosos, muito bem. Quem está com a Bíblia e quer ser caridoso, diga aleluia. Então você que está com a Bíblia, chama um irmão do lado para espiar com você. Um da direita espia, um da esquerda espia, dá para 3 espiar. Olha que top, né? Você é caridoso. Vamos abrir a nossa Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 6, página 947, se você usa a Bíblia da Ave Maria. Isaías, capítulo 6. Então, você que não me conhece ainda, meu nome é Eudes, eu faço parte da Renovação Carismática de Taubim, de um grupo chamado Herdeiros do Trono da Graça. Não dá para falar quantas vezes eu já vim aqui, que eu já perdi as contas, aleluia, e é uma alegria muito grande voltar aqui a pregar para vocês. Isaías 6, acharam? Diga aleluia. Nossa, esse aleluia foi testemunho de Jeová, misericórdia. Aleluia, gente. Aleluia. 6, versículo 1. Você abre no meio da Bíblia, é Salmo. Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Sabedoria, Eclesiástico, Isaías. Tá? Antes de Jeremias, depois do Eclesiástico. 6, versículo 1. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele. Repete isso aí. Os serafins. Cada um desses serafins tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com o outro cobria os pés, e com o terceiro voava. Suas vozes se revezavam e dizia: força. Santo, 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 é o Senhor Deus do universo, a terra inteira proclama a sua glória. A esses brados as portas estremeceram em seus gonzos, e a casa encheu de si de fumo. Ai de mim, gritava eu, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito com um povo também de lábios impuros. E entretanto, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou em minha direção. Trazia na mão uma brasa viva. Trazia o que, gente? Uma brasa que tinha tomado do altar com uma tenaz. Aplicou na minha boca e disse: tendo essa brasa tocado os seus lábios, teu pecado foi tirado e tua falta apagada. Diga aleluia. Ouvi então a voz do Senhor que dizia: quem enviarei eu e quem irá por nós? Eis-me aqui, disse eu, envia-me. Repete: eis-me aqui, disse eu, envia-me. Palavra do Senhor. Bíblia aberta, dê uma salva de palmas bem forte à palavra de Deus. Vocês estão filmando eu? Nossa senhora, eu posso ficar na frente ou não? Pode? Beleza. Veja bem, esse texto que vocês acabaram de ler é um dos textos da Bíblia chamado de pirofania. Repete o nome do trem. Fala mais alto. Pirofania é manifestação de Deus através do fogo. O que é pirofania? Manifestação de Deus através do...
A palavra serafim significa anjo que arde em chamas. O que significa serafim? Anjo que arde em chamas. O serafim pega uma tenaz com uma brasa viva. Com uma brasa o quê? Viva. E toca os lábios do profeta. E a sua palavra, o seu pecado é a paz. Nessa noite vai ter serafins de glória em nome de Jesus, tirando brasa do altar e tocando seus lábios, tocando seu coração, para que você saia daqui hoje incendiado pelo fogo abrasador do Espírito Santo. Amém? Pode aplaudir esse Espírito Santo, ele deseja fazer isso. Veja, eu disse a vocês que pirofania é a manifestação de Deus através do... Eu poderia citar para você inúmeros casos. Por exemplo, Lucas 12, 49, o que Jesus fala? Eu vim lançar fogo sobre a terra. Repita, eu vim lançar. Fala mais alto, eu vim lançar. Mateus capítulo 3, versículo 11, Lucas 3, 17, João Batista fala o quê? Ele batizará vocês no Espírito Santo e no fogo. No Espírito Santo e no... Jeremias capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz: meterei a minha palavra nos seus lábios como uma brasa de fogo. Uma brasa de... Jeremias 23, versículo 29, a Bíblia diz o quê? Tal como o fogo se assemelha à minha palavra, qual martelo que fende a rocha, a minha palavra como fogo fende todo o coração de pedra. Diga aleluia. Mais alto. Isaías 43, versículo 3, a Bíblia diz: eu não apagarei a chama que ainda se fumega. Repete, eu não apagarei a chama que ainda... 1 Tessalonicenses 5,19, não extingais o Espírito Santo. Repete, não extingais o Espírito. Extinguir é apagar. Alguma tradução fala, não apagueis a chama do Espírito Santo. Repete, não apagueis a chama do Espírito. Você pode pegar, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 11, sede fervorosos no Espírito. Repete, sede fervorosos no... O que é fervor? Fogo em chamas, consumido. Está entendendo? Diga aleluia. Levítico capítulo 6, versículo 6, o fogo permanecerá aceso no altar, sem jamais se apagar. Repete, o fogo permanecerá aceso no altar, sem jamais se... Poderia citar para você Daniel capítulo 7, versículo 10, do rio de Deus, do trono de Deus, emana um rio de fogo. Poderia citar o Salmo 49, versículo 3, que diz, o Senhor vem vindo e um fogo abrasador procede. Poderia citar o Salmo 96, versículo 3, que vai dizer, o Senhor é um fogo devorador. Então repete comigo, eu desejo, Senhor, que o seu fogo possa incendiar o meu coração. Você quer essa graça hoje, sim ou não? Claro, eu citei só alguns, poderia citar vários. 1 Reis 18, 38, Elias orou e o fogo desceu. Quando Deus se manifesta a Moisés, é numa sarça que só queima, numa sarça ardente. O nome disso é pirofania. Repete o nome do trem. Fala mais alto. Há um cardeal católico chamado Raniero Cantalamessa. Repete o nome do homem. Misericórdia, é italiano, até difícil falar, né? Nossa Senhora. Olha para mim, o padre Raniero, que hoje é cardeal, ele dizia assim: nós fomos redimidos do fogo através do fogo. E ele explica, só há uma questão: quem não se queimar no fogo do Espírito Santo, se queimará no fogo do inferno. Nós somos salvos do fogo do inferno pelo fogo do Espírito Santo. Aplauda esse Espírito Santo. Essa é a diferença. Então... eu vou repetir a frase dele. Nós fomos redimidos do fogo através do... nós somos salvos do fogo do inferno pelo fogo do Espírito. Então você nessa noite só tem uma escolha. Ou você se permita queimar no fogo do Espírito Santo, ou um dia você vai ser queimado no fogo do inferno. Qual dos fogos você quer se queimar? Eu acho que é do inferno. Qual fogo você quer se queimar, gente? Não há saída. O fogo do inferno é o fogo da condenação. O fogo do Espírito é o fogo da salvação. Qual que você escolhe?
O fogo do inferno é um fogo devorador. O do Espírito Santo é um fogo purificador. Qual que você escolhe? Do Espírito ou do inferno? O fogo do inferno é treva. O do Espírito Santo é luz. Qual você escolhe? Lembra daquela musiquinha antiga? A nós descei divina luz. Nós somos salvos do fogo através do fogo. Salvos do fogo da condenação pelo fogo da purificação. Salvos do fogo do inferno pelo fogo do Espírito Santo. Está entendido? Diga aleluia. Diga para o seu irmão do lado: o fogo vai sapecar você hoje aqui. Fala. Aleluia. Repita comigo: Senhor Jesus. Fala forte: Senhor Jesus, nessa noite eu quero ser incendiado pelo fogo do Espírito Santo. Eu desejo teu fogo, Jesus, incendiar o meu coração, incendiar a minha vida, como o profeta Isaías foi purificado pela brasa. Purifica meus lábios, Senhor. Purifica meu coração, Senhor. Eis-me aqui. Envia-me, Senhor. Amém, gente? Tá. Eu não tenho tempo de aprofundar com vocês esse assunto da pirofania, que seria um fim de semana só para falar disso. Vários santos na igreja escreveram sobre isso. Santo Ambrósio escreveu muito sobre isso. Santo Irineu, muito sobre isso. Mas o santo que resumiu isso para nós é Santo Antônio de Pádua. Tanto que ele pegava as 7 características do fogo e comparava ela aos 7 dons do Espírito Santo. Claro, não vou ter tempo de explicar isso para vocês. Por exemplo, o fogo foge da terra e vai para o alto. Que dom é esse? Sabedoria. Se abandona o terreno e busca as coisas do alto. O fogo junta tudo que está separado. Ferro com ferro é unido no fogo. Que dom é esse? O dom da piedade. A piedade une tudo aquilo que está separado. O fogo, ele queima o que está alto e rebaixa. Que dom é esse? Temor de Deus. Destrói a sua soberba e te rebaixa para a sua humildade. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu não tenho tempo de explicar isso um por um para vocês, que não daria. Eu quero falar hoje sobre 7 características do fogo, segundo Santo Antônio, para a gente rezar com cada uma delas com vocês hoje. Quero te fazer uma pergunta: você quer ser incendiado pelo fogo do Espírito, sim ou não? Sim. Você tem certeza? Sim. Eu não me responsabilizo pelo que acontecer com a sua vida depois de hoje. Amém? 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 Primeira característica do fogo, fala comigo: o calor. Repita. O fogo tem o que, gente? Aí Santo Antônio explica de maneira linda. Porque o calor derrete o gelo. Sim ou não? Você chega o gelo perto do calor, o que acontece com o gelo? O que acontece com o gelo? E aí ele dizia: o Espírito Santo é o calor que derrete o gelo do egoísmo do nosso coração. Primeira função do fogo: queimar o egoísmo no nosso coração. Repete: queimar o egoísmo no nosso. Gente, a partir do pregador, todo mundo aqui tem um pouquinho de egoísmo. Existe um momento da nossa vida que a gente só pensa em nós e os outros que se dane. É ou não é assim? Existe um momento que a gente só olha para o nosso umbigo e esquece de olhar para o lado. Até mesmo na hora do sofrimento, a gente acha que só a gente sofre. E quando você olha para o lado, tem gente sofrendo muito mais do que nós. Você fala: meu Deus, talvez eu não aguentaria o que essa pessoa está passando. O nome disso é o quê? Egoísmo. Triste de uma mulher casada com um marido egoísta, só pensa nele. Triste de um marido casado com uma mulher egoísta, só pensa nela. Triste de uma mãe que tem filhos egoístas, só pensa neles. E as mães que se viram. Todos nós temos um pouco de egoísmo. Uns mais, outros menos. Você já percebeu que a gente tem a mania de guardar tudo que a gente não precisa? Quanta coisa você tem na sua casa que você não precisa, está guardado para quê? Tem até aquele quartinho lá só para guardar bugiganga. Poderia ter feito caridade há muito tempo. Quanta roupa que você não está usando, quanta blusa que você não está usando, quantos sapatos. Tem mulher católica igualzinho centopeia, tem 64 para sapato, não anda de 4, para que tanto sapato, pelo amor de Deus? O nome disso é egoísmo. Repete a palavra. Fala mais alto. Ser sincero com você.
O egoísmo é o mal do mundo. Se a gente partilhasse mais, não teria tanta gente passando necessidade no mundo. E vou dizer para você que eu já preguei aqui várias vezes. Aquilo que você não está usando, você está roubando de alguém que está necessitando. A blusa que você não usa, tem alguém passando frio. O sapato que você não usa, tem alguém passando pé no chão. A comida que você joga fora, tem alguém passando fome. O nome disso é o quê? Egoísmo. Primeira função do fogo, queimar o egoísmo no nosso... Repete comigo, Senhor Jesus, derrete o gelo do egoísmo com o fogo do seu Espírito Santo. Me ensina a ser mais caridoso, Senhor. Queima esse gelo no meu coração. Amém? Segunda característica do fogo, repete comigo, o brilho. Repete, o brilho. Gente, o que é que o fogo tem mais de belo? O brilho. Você olha para uma lamparina, você olha para uma lâmpada, o brilho dela é maravilhoso, sim ou não? Aí Santo Antônio explica, o que é o brilho? A pureza de Deus. Repete, a pureza de... Aí ele fala assim, Deus nos purifica como um artesão purifica no fogo o material precioso. Tudo que é precioso é purificado no fogo. Repete, tudo que é precioso é purificado no... O ouro é purificado aonde? A prata é purificada aonde? O bronze é purificado aonde? E nessa noite você vai ser purificado aonde? Mas no fogo do Espírito. Pode aplaudir esse Espírito Santo. É isso que é bonito dele. Então veja, se a primeira coisa é o egoísmo, a segunda coisa é a impureza. A segunda coisa é o quê? Fala mais alto. Quando você recebe o fogo vai queimando toda a impureza dentro de nós. Jesus fala, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Repete, felizes os puros de coração. Aí tá, todos nós aqui também temos um pouco de impureza. Impureza no falar, impureza no olhar, impureza no pensar, impureza no agir, impureza no abraçar, impureza no vestir. Todos nós temos um pouco de impureza. E isso é purificado no que, gente? No que, gente? Um homem sapecado no fogo, ele pega o telefone e apaga todos os vídeos de satanete do telefone dele. Satanete é a junção de Satanás com piriguete, da satanete. É aqueles vídeos que ele recebe dos colegas da satanete, entendeu? Quando ele é batizado no fogo, ele apaga esses vídeos. Um homem batizado no fogo sai do grupo de zap que manda pornografia para ele. Um homem sapecado no fogo não fica jogando cantadinha em mulher na internet se ele é casado. Um homem sapecado no fogo, ele tem respeito com a esposa. Quando passa uma piriguete, ao invés de ele olhar e falar, ô lá em casa, ele abaixa as vistas. Porque ele é purificado no fogo. Uma mulher purificada no fogo, quando ela vai fazer academia e lá tem um personal trainer com a calça mais justa que é a calça do padre Alessandro Campos e começa a jogar H nela, ela põe ele no canto. Tu me respeita, safado, tu é profissional e eu sou casado, eu não sou mulher pro seu bico, eu sou mulher de Deus, cheia do Espírito. Pode aplaudir, você entendeu? Isso é alguém do fogo. Estou sendo claro? Diga aleluia. Uma pessoa sapecada no fogo, ela sai da impureza, ela reflete o brilho de Deus. Ela reflete o que, gente? O brilho de... Alguém olha para você e fala, nossa, você é diferente. Você transmite uma paz diferente. O que você tem de diferente? Que você tem o fogo do Espírito Santo em você. Vocês estão entendendo, sim ou não? O fogo queima a impureza e o fogo queima o egoísmo. Repete, o fogo queima a impureza e o fogo queima o egoísmo. Está entendido? Diga aleluia, gente. Aleluia, gente. Preste muita atenção no que eu estou dizendo para vocês. Quando o fogo é o material precioso, é purificado no fogo. E nós somos o quê? O material precioso de Deus. E aonde Deus nos purifica? No fogo do Espírito. Você está entendendo até aqui? Diga aleluia. Terceira função do fogo. Repete comigo, leveza. Repita. Fala mais alto. Não tem como você pesar uma chama de fogo, tem? Não, a chama de fogo é o quê? Leve, inteiramente leve. Olha a chaminha de uma vela, tem como você pesar ela? Não, mas tem como você pesar também uma grande labareda? Não, continua de que jeito? Leve. O que você aprende?
quem é incendiado no fogo tem a vida mais leve. Repete, quem é incendiado no fogo tem a vida mais... O que você aprende com isso? Uma pessoa batizada no fogo, terceira coisa que o fogo faz, ele queima o apego aos bens materiais. Repete, ele queima o apego aos bens. Primeiro, ele queima o egoísmo. Segundo, ele queima a impureza. Terceiro, ele queima o apego. Aprenda uma coisa, um homem e uma mulher cheio do fogo, o dinheiro não é o patrão, o dinheiro é o servo. Você não é escravo do dinheiro, o dinheiro é seu servo. Você domina o dinheiro e não o dinheiro domina você. Vocês entenderam isso, sim ou não? Seja sincero e não minta para o pregador. Você conhece gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é dinheiro? Não sei se você entendeu o que eu falei. É tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que tem é... Porque o dinheiro não é o servo, o dinheiro é o patrão dela. Ela vive em prol do dinheiro. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E para isso ela pisa, ela humilha, ela engana, ela sobe na vida pisando nos outros, ela dá jeitinho brasileiro, que ela quer ter, eu não sei para quê. Vocês estão entendendo, sim ou não? Quem é batizado no Espírito não tem apego às coisas desse mundo, é apegado às coisas do céu. Caminhando entre as coisas que passam, a gente se apega àquelas que não passam. Você está entendendo? Diga aleluia. Ou seja, quem é sapecado no fogo tem equilíbrio diante dos bens materiais. Não é o dinheiro que me domina, eu domino o dinheiro. Não é as coisas que me dominam, eu domino as coisas. Está ficando claro isso aqui? Diga aleluia. Agora, qual é o mal do nosso mundo? Quantas pessoas que ao invés de dominar as coisas, são dominadas por elas? Quanta gente que ao invés de dominar a internet, é dominado pela internet? Ao invés de dominar o celular, é dominado pelo celular? Ao invés de dominar o dinheiro, é dominado pelo dinheiro? Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Então repete comigo, Espírito Santo, queima o meu egoísmo, queima toda a impureza, e queima todo o apego aos fardos desse mundo. Até aqui vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Quando Jesus mandou os apóstolos ir de 2 a 2, ele falou assim: não leveis mochila pelo caminho. Repete, não leveis mochila pelo... O que significa mochila? O pecado. Quando o cristão tem uma vida de pecado, é como uma mochila cheia de pedra. Ele vai caminhando e vai ficando com a vida a pé. Mas quando você é sapecado pelo fogo, você desapega da mochila. O fogo queima seus pecados e a vida fica mais leve. Repete, a vida fica mais... Eu quero profetizar. Você sairá daqui hoje com a vida mais leve em nome de Jesus. Pode aplaudir, você vai sair com a vida mais leve. Eu quero pedir ao Espírito Santo que queime todos os fardos que você está carregando. Que ele queime o fardo do ódio, o fardo da mágoa, o fardo do egoísmo, o fardo da mentira, o fardo da tristeza, o fardo da angústia. Que você seja queimado hoje no fogo do Espírito e que você saia daqui com a vida mais leve. Com a vida mais... Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então repete as 3 coisas que o Espírito Santo tem que queimar: egoísmo, impureza e apego. Repete, egoísmo, impureza e apego. De novo. Só abre um parêntese. Existem pessoas que talvez você tem que pedir a Deus hoje que queime o seu apego das pessoas que já partiram. Tem gente que perdeu um ente querido há 6, 7, 8 anos e está apegado até hoje. Está no luto até hoje, não aceitou a morte da pessoa até hoje, está chorando até hoje, está questionando Deus até hoje, e a sua vida está pesada, porque até hoje você está preso à perda de alguém no seu passado. No seu? Só olha para mim e deixa eu te perguntar uma coisa. Troque de lugar. Se fosse você que tivesse ido para o céu no lugar dessa pessoa, você queria que essa pessoa vivesse bem ou vivesse mal na terra? Responde. Bem ou mal? Então tá. Qual é a melhor forma que você tem de agradar o seu ente querido que perdeu? Vivendo bem nessa terra, vivendo feliz nessa terra. Volte a amar de novo.
Entrega essa pessoa para Deus, entrega esse apego a Ele. Talvez você como mãe me fala, pô, eu sepultei o meu filho. Eu respeito a sua dor, mãe. Mas ainda tem muita gente para a senhora amar nesse mundo, e tem muito bem para a senhora fazer nesse mundo. E se a senhora tem 8 filhos para amar, melhor ainda, ressuscite o filho que foi, amando o filho que a senhora tem. Abrace mais quem a senhora tem, beije mais, cuide mais, ame mais, e coloque esse apego desse menino no fogo do Espírito, para a senhora ter a vida mais. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Talvez alguns de vocês aqui é o apego, uma decepção amorosa. Quanta pessoa aqui passou por decepção amorosa e está com o coração destruído, arrasado. Até hoje está apegado àquela anta que passou pela sua vida e foi embora. Aquela anta que te traiu, te humilhou. Eu quero ele, eu amo ele, eu fico com ele. Senta o pé na bunda dessa anta, pelo amor de Deus. Eu posso rasgar o verbo? Talvez o dia que você encontrou aquela anta, você postou uma fotinha com ela e colocou lá no Facebook e no Instagram, presente de Deus. Então, encarecidamente, estica esse cabelo seu, fica bonitona, vem aqui no sacrário, tira uma foto e põe no Facebook, livramento de Deus, para a glória de Jesus. Deus livrou você. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Tenha a vida mais leve, para que ficar preso a relacionamento estragado que deu errado? Meninas, olha para mim, se o namoro não durou para sempre, a falta dele também não vai durar, é questão de tempo, o melhor de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor, o melhor vai chegar, aleluia. Aprenda uma coisa, às vezes para a pessoa certa chegar, a pessoa errada tem que ir embora. E um dia você vai olhar para trás e dar graças a Deus que aquela anta saiu da sua vida, porque o errado tinha que ir embora, para o certo chegar na sua vida. Aplauda seu Jesus, Ele é maravilhoso, gente. Aleluia. Pergunta a pessoa do seu lado, você entendeu aí o que o cabeção falou? Sim ou não? Posso continuar a pregação? Olha para mim. Alguns de vocês aqui vai ter que entregar o apego de certas mágoas e decepções que você viveu no passado para ser queimado. Eu gostava tanto daquela pessoa, irmão, mas ela fez comigo a mesma coisa que Judas fez com Jesus. Irmão, eu meti a minha mão no fogo por essa pessoa, e quando eu assustei, ela não passava de um Judas na minha vida. Tá, mas adianta se ficar preso a isso? Não. Desculpa eu falar, se ela foi Judas, entrega esse Judas na mão de Jesus e segue a sua vida, tenha a vida mais leve, perdoe essa pessoa, entrega essa decepção a Deus e segue a vida, meu irmão. Para que ficar carregando? Eu sempre preguei isso aqui para a mulherada. A mulher mete o dedo na cara do marido e fala, pensa que eu esqueci? Eu não esqueci não, 29 de junho de 2001, você lembra? Quando eu olho para você, eu me lembro como se fosse hoje. Ela desenterra um defunto de 25 anos atrás e lembra como se fosse hoje. E o pior, chora de novo. Revive a emoção. Para com esse apego. Isso deixa a vida mais pesada. Vocês estão me entendendo? Sim ou não? Então fala comigo, Espírito Santo. Queima toda decepção. Queima toda mágoa. Queima todo ressentimento. Me liberta de todo apego. E aplaudo o Espírito Santo, porque eu creio que Ele vai fazer isso com você. Aleluia. Quarta função do Espírito Santo. Repete comigo. Calor, brilho. Vamos, gente. Calor, brilho e leveza. Repete. Calor. Fala mais alto. O calor derrete o gelo. Diga aleluia. O brilho é a pureza. O brilho é o que, galera? E a leveza é queimar o desapego para a sua vida ficar mais leve. Até aqui está entendido? Diga aleluia. Quarta função do fogo, repete comigo, queimar tudo que não presta. Repita, queimar. Fala mais alto. Pode ser sincero? O fogo não queima material precioso. O fogo só queima o que não presta. Você sabia disso? Fogo queima ouro? Queima diamante? Pelo contrário, fogo purifica ouro, mas queimar não. Fogo queima prata? Não. Para que serve o fogo? Repete. Queimar tudo que não presta. Repita. Queimar
Fala mais alto, gente. Posso ser sincero? Eu quero pedir a Deus que nessa noite queime tudo que não presta da sua vida. Que Deus queime o vício do cigarro na sua vida. Que Deus queime o vício da bebida na sua vida. Que Deus queime o vício da pornografia. Que Deus queime o vício da novela. Que Deus queime a depressão. Que Deus queime a ansiedade. Que Deus queime o sentimento de culpa. Para que você tenha a vida mais... Pode aplaudir o Espírito Santo. Queima, Senhor, tudo que não presta. Ei, repete comigo. Queima, Jesus, tudo que não presta na minha vida. Fala só você. 1, 2, 3. Queima, Jesus. Você está disposto a deixar Deus queimar tudo que não presta da sua vida? Uma pessoa incendiada pelo fogo, ela tem nojo do pecado. Ela tem nojo das coisas erradas. Ela tem nojo do que não presta. Você basta ver, se eu pegar alguns de vocês aqui que já fizeram uma experiência com Deus. Se você olhar para a sua vida 10 anos atrás, você fazia cada coisa cabeluda, sem um pingo de peso na consciência. Mas um dia você caiu num encontro, num grupo, você foi batizado no Espírito. Hoje você fala, meu Deus, como que eu tinha coragem de fazer aquilo? Misericórdia. É ou não? Porque você foi queimado no fogo do Espírito. Eu quero pedir ao Espírito Santo que queime o que não presta e que você tenha nojo de tudo que não presta na sua vida. Que você tenha nojo do ódio, nojo da bebida, nojo da droga, nojo da pornografia, nojo da mentira, nojo do adultério, nojo da safadeza. Que você tenha nojo de tudo que não... Pode aplaudir o Espírito Santo. Tudo que não presta. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa séria com vocês, mas eu preciso falar. Porque hoje, com esse discurso da tolerância universal, é até difícil pregar o que eu vou pregar, mas eu vou dizer. Você vai achar estranho. Santo Agostinho dizia que não existe amor sem ódio. Repete. Não existe amor sem ódio. Fala mais alto. Sabe o que ele dizia? Não existe amor verdadeiro ao bem sem ódio verdadeiro ao mal. Quem ama o bem, odeia o mal. E ele dizia, não existe amor verdadeiro à justiça sem ódio verdadeiro à injustiça. Não existe amor verdadeiro ao perdão sem ódio verdadeiro ao que não presta. Ou seja, o amor e o ódio tem que caminhar de mãos dadas dentro de cada um de nós. Você tem que amar o bem e odiar amar o que é santo e odiar o que é pecaminoso. Amar a bondade e odiar a maldade. Eu vou dizer uma coisa séria para vocês, não briga comigo não. Sabe por que a gente peca? É porque a gente não odeia o pecado. Que o dia que você odiar de verdade o pecado e saber que o pecado ofende a Deus, nunca mais você vai cair nele. O marido que trai a esposa é porque no fundo ele ama o adultério. Porque se ele odiasse o adultério e amasse de verdade a esposa e amasse a Deus, ele jamais trocaria o banquete de Deus, desculpa eu falar, pela oferta de Satanás. Que eu vou rasgar o verbo. Sabe o que é adultério, marido? É você trocar o banquete de Deus por uma oferta do diabo. Continua comendo merda na mão do diabo, que você vai ver no dia do julgamento. Por favor, se você está aqui com um jeitinho brasileiro, com uma sataneta, ou você mulher com um sataneteiro, hoje é dia de você ser queimada no fogo do Espírito e largar essa safadeza, porque não troque o banquete de Deus pela oferta de Satanás. Pode aplaudir, você entendeu? Me ajuda! Vocês estão entendendo? Diga aleluia. E por que eu prego isso? Porque, pasme, senhores, a safadeza está dentro da igreja hoje. E tem gente querendo transformar o certo em errado, e o errado em? A luz em treva, e a treva em? Não. O certo é certo, ainda que ninguém faça. E o errado é errado, ainda que todo mundo esteja fazendo. Deus não vai mudar o evangelho para agradar a vida de ninguém. Vou falar uma coisa que eu falei aqui da última vez, se vocês não gostaram, nós conversamos lá fora. Olha para mim, a porta não passou por reforma, a porta continua estreita. E vou te dizer uma coisa, Jesus não vai mudar o evangelho para agradar a minha vida e agradar a sua vida. Eu e você temos que tomar vergonha na cara e mudar a nossa vida para agradar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olha para o irmão do lado, dá uma risadinha e fala, aceita que dói menos, bebê. Glória a Deus. Volta a repetir, olha para mim. Não é Deus que tem que agradar eu e você.
somos nós que temos. É o inverso. Deus não tem que mudar os mandamentos para nos agradar. Nós temos que mudar a nossa vida para agradar os mandamentos dele. E se você não gostou, azar, aceita que dói menos. Deus não vai mudar a lei dele por sua causa. Olha para a pessoa do seu lado, dá uma risadinha e fala: eu acho que a casa caiu para nós nessa aí. Fala: caiu. Amém, gente? Então repete comigo para mudar de assunto. Espírito Santo, queima o que não presta da minha vida. Fala mais alto. Espírito Santo, queima o que não presta da minha vida. Me ensina a amar o bem e odiar o mal. Amar a santidade e odiar o pecado. Vocês entenderam isso aqui? Amar a santidade e odiar o... Amar o bem e odiar o... Gente, não existe amor verdadeiro sem ódio verdadeiro. O amor verdadeiro ao bem supõe um ódio verdadeiro ao mal. Eu vou explicar numa linguagem humana. Quem é mãe aí, diga glória a Deus. Mãe, a senhora ama seu filho, sim ou não? Mas agora seja sincero, se o seu filho entrar para o mundo das drogas, a senhora ama a droga? Não, a senhora ama seu filho, mas a senhora odeia a droga, sim ou não? Sim ou não? Se o seu filho entrar para o mundo do crime, a senhora ama o crime? Não, a senhora ama seu filho, mas a senhora odeia a criminalidade, sim ou não? Se o seu menino embeberado para o mundo da cachaça, a senhora ama a cachaçada dele? Não, você ama seu filho, mas a senhora abomina a cachaçada dele. É ou não é assim? Não existe amor ao bem sem ódio ao mal. Vamos supor que a senhora que é mãe chega para a sua menina usando droga e passa: não, minha filha, continua fumando seu baseado, cheirando seu pozinho, fica tranquila, fumando sua pedinha. A vida é assim, filhinha, continue aí e vai sentar no colo do campo toda a eternidade. É assim que a senhora deseja? Claro que não, mãe. A senhora quer que sua filha largue a vida errada, sim ou não? Vocês entenderam agora? Ficou claro? Diga glória a Deus. Se você ama seu filho, você odeia a droga. Se você ama seu filho, você odeia o alcoolismo. Vocês estão me entendendo? Se você ama seu filho, você odeia a criminalidade. Você não criou filho para ser assassino e criminoso. Ficou claro, mãe? Diga aleluia. Então, se você ama o bem, você odeia o... Pode aplaudir, vocês entenderam? Esse é o sentido. Porque hoje, qualquer coisa que você fala é discurso de ódio. Sim, de ódio ao pecado. E nós vamos odiar o pecado eternamente. Amaremos sempre o pecador, mas odiaremos sempre o pecado. Porque o pecado mata. O salário do pecado é a... Salário do pecado é a... Vocês entenderam? Diga amém. Amém, gente? Amar o pecador e odiar o pecado. Repete. Amar o pecador e odiar o... Ficou claro? Ficou claro? Amém. Quinta agora? É quinta? Vocês estão contando aí? Quinta? Então repete. A primeira é o que mesmo? O fogo tem calor para derreter o egoísmo. A segunda é... Ele é o brilho para purificar a impureza. A terceira é leve, para nos libertar do apego, que deixa a vida mais pesada. A quarta coisa, ele queima o que não presta. Repete. Ele queima o que não presta. Fala mais alto. Quinta função do fogo. Santo Antônio tem uma expressão muito bonita, que ele fala que o fogo tem um pouquinho diferente da água. Que a água ela só purifica por fora. O fogo não. O fogo ele purifica por fora e limpa por dentro. Repete. Purifica por fora e limpa por dentro. Então, quinta função. Repete comigo. Limpar a sujeira do coração. Repete. Limpar a sujeira do... Porque o fogo queima por fora e limpa por... Só vocês. 1, 2, 3. Queima por fora e... Você quer ter um coração queimado pelo fogo do Espírito? Sim ou não? Tá. Qual é a função do fogo no nosso coração? Repete comigo. Queimar a tristeza. Queimar a angústia. Queimar a culpa. Queimar a mágoa. Queimar o ressentimento. Para o meu coração ser mais leve. Para o meu coração ser mais... Vocês entenderam isso? Eu vou só lembrar uma coisa para ajudar vocês. Há poucos dias,
Vocês ouviram o evangelho dos discípulos de Emaús. Discípulo de quê? Quando Jesus morre, eles vão descendo de Jerusalém para Emaús. Presta atenção. Jesus se colocou no meio deles. A Bíblia diz que eles andaram o dia todo com Jesus, falando de Jesus para Jesus e não reconheceram que era Jesus. Ô cambada de anta. Acho que Jesus sofreu mais na língua do discípulo de Emaús que na cruz. Porque ele ficou 3 horas na cruz e ficou 12 horas na língua deles. Eles foram incapazes de olhar para o lado e reconhecer que era quem. E por que eles foram incapazes? Porque eles estavam tão decepcionados, tão magoados, tão tristes, tão medrosos, por causa do que aconteceu com Jesus, que eles andaram 12 horas de cabeça para, olhando para, que se eles olhassem para o lado, eles reconheciam quem era. O que você aprende? Quando você está triste, magoado, cheio de ódio, cheio de medo, você não olha para o lado, você só olha para baixo, e você é incapaz de reconhecer Jesus, que está do seu. Gente, olha a loucura. Jesus andou 12 horas do lado deles, eles contando a história de Jesus para o próprio Jesus, e não foram capazes de reconhecer que Jesus estava do lado deles. Meu Deus, quando a mágoa toma conta de nós, quando a decepção toma conta de nós, quando o ódio invade o nosso coração, quando a tristeza toma conta de você, você anda de cabeça baixa e é incapaz de ver Jesus andando do seu lado. Mas tem uma coisa interessante, você vai recordar comigo. Diz que Jesus foi explicando as escrituras para eles. Foi o que, gente? E vocês vão recordar uma coisa interessante. Quando eles partem o pão e reconhecem Jesus, eles falam assim: não nos ardia o coração quando ele explicava as escrituras pelo caminho? Não nos ardia porque na medida que Jesus ia pregando, o fogo do Espírito ia queimando o coração, queimando a tristeza, queimando a mágoa, queimando o medo, queimando o ódio, a ponto que os olhos se abriram e eles reconheceram que era. Enquanto eu estou pregando, o seu coração está sendo queimado pelo Espírito Santo. A tristeza é queimada, a mágoa é queimada, a angústia é queimada, e os seus olhos já estão se abrindo, e você vai reconhecer nessa noite que Jesus está no meio de nós. Aplauda, Senhor Jesus, Ele está no meio de nós. Aleluia! Diga para o seu irmão do lado aí: Jesus está no meio de nós, meu irmão. Vocês entenderam agora? Ficou claro? Diga aleluia. Na medida que Jesus ia pregando, o coração deles ia queimando, ia ardendo, até os olhos se abriram. Ficou claro isso aqui? Diga aleluia. O Espírito queima por fora, mas limpa por dentro. Repete: queima por fora e limpa. Posso fazer uma pergunta? Quem está precisando ter um coração queimado pelo Espírito, diga aleluia. Aleluia. Antes de falar das 2 últimas coisas, olha para mim aqui. Essa passagem do discípulo de Emaús é uma palavra forte para nós. Porque ao ver aquela cena, o que gerou neles? Ódio do povo judeu. O povo que Jesus veio salvar, crucificou. Gerou um ódio neles. Segundo, ao ver aquela cena, gerou medo neles. Se matar o nosso mestre, o próximo é nós. Ao ver aquela cena, gerou tristeza no coração deles. Olha como Jesus morreu. E a quarta coisa, gerou o que no coração deles? Uma revolta. Quando você está com mágoa, ódio, revolta e tristeza, você só olha para... e você é incapaz de ver Jesus caminhando do seu lado. Veja, Jesus andou 12 horas com eles, e eles foram incapazes de olhar para o lado e reconhecer Jesus do lado deles. Quando o seu coração não é queimado no Espírito Santo, e está cheio de mágoa, de tristeza, de medo, de revolta, Jesus está do seu lado, e você é incapaz de olhar para o lado e ver Jesus do seu lado. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sexta função do fogo, para a gente terminar e rezar. Repete comigo: o fogo aquece o que está frio. Repete: o fogo
Fala mais alto. Quando o nosso coração está frio, ele é aquecido no quê? Fala alto, gente. Quando o leite está frio, se aquece no? Quando a água está fria, se aquece no? Quando o café está frio, se aquece no? E quando o cristão está frio, ele é aquecido no quê? No fogo do Espírito. Pode aplaudir o seu Espírito Santo. Essa é a função dele. Talvez você é um cristão frio na fé, tem que ser aquecido no? Frio na capacidade de amar, tem que ser aquecido no? Frio na esperança, tem que ser aquecido no? Talvez Deus trouxe você aqui, e essa igreja hoje é o forno, aonde você vai ser aquecido no fogo do divino Espírito Santo. Você quer essa graça? Diga aleluia. Aleluia. Repete comigo, Senhor Jesus, eu quero ser aquecido no fogo do Espírito Santo. Dai-me essa graça, Jesus. Incendeia meu coração, incendeia a minha vida, incendeia a minha alma no fogo do seu amor, no fogo do seu Espírito. Amém. Bom, eu vou terminar logo porque eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou falar da última para a gente rezar. 7ª função do fogo. Vocês estão anotando aí, parabéns. Você apaga a luz de um quarto, entra lá em treva. Você acende uma luz, você encontra o caminho. Sim ou não? Principalmente se eu colocar você num quarto que não é o seu, com a luz apagada, você sai batendo dentro do guarda-roupa. Você derruba tudo. Sim ou não? Para que serve a luz? Para te dar uma para te iluminar, para te tirar das trevas, para te tirar das 7ª função. Repete: a luz expulsa as trevas. Repita: a luz. Fala mais alto. Quando a pessoa experimenta esse fogo, ela sai das trevas. Quando você acende uma luz, as trevas desapam. Eu quero te dizer no nome de Jesus que Deus trouxe você nessa noite para arrancar você das trevas para a luz, para você arrancar você das garras de Satanás para a luz que é nosso Senhor Jesus. Aonde a luz chega, as trevas saem. Aonde a luz entra, a treva some. Aonde a luz chega, Satanás tem que sair. Aplauda seu Jesus. Ele quer expulsar as trevas da sua vida. Aleluia! Então repita comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero sair das trevas para a luz. Ilumina a minha mente, a minha inteligência. Eu desejo, Senhor, sair das trevas para a luz. Poderia citar 3 pessoas para vocês entenderem. Primeira pessoa na Bíblia que estava nas trevas, São Paulo. Apoiou o assassinato de Santo Estevão, perseguia os cristãos, mandava matar os cristãos, vivia uma vida nas... Mas um dia ele estava caminhando para Damasco, e ele olhou para o céu e viu uma grande... Caiu do cavalo, morreu Saulo e levantou Paulo. Quem passa pela luz, morre a criatura velha e nasce uma criatura nova. Morre para o mundo e vive para Deus. É o primeiro cara da Bíblia, São Paulo. Segundo exemplo de gente, Santo Agostinho. Repete o nome da anta. 40 anos na safadeza, 40 anos na cachaça, 40 anos na raparigagem, 40 anos nos cabaré, e a mãe 40 anos rezando por ele. Mas um dia, não sei se você conhece a história, Agostinho passava na porta da igreja e dizia assim: Jesus, nunca mais eu bebo, nunca mais eu vou para gandaia, nunca mais eu pego a moezada, mas só hoje, Jesus, só hoje, só hoje. Olha que safadeza, gente. Um dia ele passou na porta da igreja e falou: Jesus, vou para o cabaré todo dia, vou beber todo dia, vou pegar a moezada todo dia, mas hoje não, Jesus, por hoje não. E hoje ele é Santo Agostinho, saiu das trevas para a... Outro exemplo, São Francisco de raparigueiro, sem vergonha, safado, mas um dia teve uma experiência no crucifixo. Francisco, restaura a minha igreja. Largou a moezada, largou a riqueza, largou o poder, foi viver como mendigo, fundou os franciscanos, e olha a bênção que esse povo fez no mundo. Saiu das trevas para a luz. Repete: Senhor Jesus, eu quero sair das trevas para a luz.
E aí, como Francisco, Agostinho, Paulo e Isaías, você vai dizer: eis-me aqui, envia-me. Repete: eis-me aqui, envia-me. De novo: eis-me aqui. Quando você é sapecado no fogo, purificado no fogo, livre pelo fogo, restaurado pelo fogo, aí você sai e pode dizer: eis-me aqui, envia-me. Que por onde você passar, você vai levar a paz de Deus, a leveza de Deus, o amor de Deus, a unção de Deus, a pureza de Deus, que você é um homem, uma mulher cheia do fogo do Espírito. Pode aplaudir esse Espírito Santo. Esse é o sentido. Anota uma coisa: um homem e uma mulher que não passar por o fogo e viver essas 7 coisas, ele jamais pode dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me. Sabe por quê? Que ao invés de levar Deus, você vai levar você mesmo para as pessoas. Olha o risco que nós corremos. E aí eu quero terminar com vocês. Abra a sua palavra, a gente começa a rezar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, finalzinho da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 1, página 1521. 2 Timóteo, capítulo 1. Pega para mim aí. Segunda Timóteo, capítulo 1. Se você encontrou, você vai dizer glória a Deus. Glória a Deus. Página 1521. Você abre no Apocalipse e volta. Judas, 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro, Tiago, Hebreus, Filemão, Tito, 2 Timóteo. E dá depois de 1 Timóteo, antes de Tito. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Amém? O texto diz assim: por esse motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Palavra do Senhor. O que é reavivar? É reinflamar, é incendiar, é aquecer a chama do dom de Deus que está em você. Glória a Deus. Você quer essa graça, sim ou não? Então vamos ficar em pé, fazendo favor. Se levanta. Se possível, dê a mão ao irmão do seu lado. Não fique sozinho nessa hora. Se você quiser até fechar os corredores na igreja, pode fechar. Vamos rezar de mãos dadas, depois individualmente por vocês. Isso. Desce as mãos. Se possível, se você puder, fecha seus olhos um minutinho e reza comigo primeiro a oração da igreja de olhos fechados. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Repete de novo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. De olhos fechados, fala comigo. Espírito Santo, derrama seu fogo sobre mim e queima agora tudo que não presta da minha vida. Queima o egoísmo, queima a impureza, queima a malícia, queima o desânimo, queima a preguiça, queima toda a inveja, queima todo o orgulho, queima toda a ansiedade, queima toda a depressão, queima toda a enfermidade, queima toda a doença física, queima toda a angústia, queima todo o medo, queima toda a mágoa, queima todo o vício, queima toda a maldição. Vem, Espírito Santo, vem sobre mim agora
Incendeia-me agora no fogo do seu amor, no fogo da sua graça. Vem, Espírito Santo. De mãos dadas com esse irmão, levanta um pouquinho a mão dele. Cada coisa que eu falar, você vai dizer: eu renuncio em nome de Jesus a Satanás e seus demônios. Eu renuncio em nome de Jesus. A todo o poder das trevas. Eu renuncio em nome de Jesus. A todo espírito de desânimo. Eu renuncio em nome de A todo espírito de suicídio. Eu renuncio em nome de Jesus. A todo espírito de morte. Eu renuncio em nome de A toda praga e maldição. Eu renuncio em nome de Jesus. A toda opressão diabólica. Eu renuncio em nome de Jesus. A toda maldição nas minhas gerações. Eu renuncio em nome de Jesus. A toda maldição de alcoolismo. Eu renuncio em nome de A toda maldição de opressão demoníaca. Eu renuncio em nome de Jesus. A toda maldição de droga e cigarro. Eu renuncio em nome de Jesus. A toda maldição na minha vida financeira. Eu renuncio em nome de Jesus. A toda maldição nos meus relacionamentos. Eu renuncio em nome de Jesus. A toda inveja na minha família. Eu renuncio em nome de Jesus. A toda discórdia na minha família. Eu renuncio em nome de Jesus. A todo o poder das trevas na minha casa. Eu renuncio em nome de Jesus. A toda opressão demoníaca na minha casa. Eu renuncio em nome de Jesus. A todo espírito de angústia. Eu renuncio em nome de Jesus. De olhos fechados, fala: Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Senhor da minha Senhor do meu coração. Senhor do meu Jesus Cristo Jesus é o meu Senhor. é o meu Senhor. Fecha seus olhos um minutinho, não olha para mim não. Fecha os olhos. Fecha teus olhos e fala: vem, Espírito Santo. Espírito, Vem, Espírito Santo. Fala forte: vem, Espírito Santo. vem, Espírito. Eu quero a sua unção. Eu quero o seu fogo. Vem me incendiar. Vem me restaurar. Vem me curar. Vem, me Vem, Espírito Santo. vem, Espírito. Eu desejo a sua graça. Se você já ora em língua, solta a voz. Se você não ora, vai dizendo: vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Incendeia a tua igreja, Senhor. Incendeia a tua igreja no fogo do seu amor, no fogo da sua graça. Vem, Espírito Santo. Queima toda tristeza, queima a ansiedade, queima todo medo agora. Queima toda maldição, queima toda opressão diabólica agora. Espírito Santo, liberta essa menina do suicídio agora. Todo espírito de suicídio saia em nome de Jesus agora. Espírito Santo, vinde. Espírito Santo, vinde. Solta a voz. Incendeia minha alma. Olhos fechados, solta a voz, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Senhor. Senhor. Dá pra ser melhor, levanta o tom. Incendeia minha alma, solta a voz. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, solta a voz. Incendeia minha alma. Senhor, Senhor, solta a voz, incendeia minha alma. Canta mais uma vez, vai, incendeia. Incendeia minha alma. Orianda la varia la laria la laria la la. E a la varia la varia la laria la laria la laria la laria la laria la la. Senhor, Senhor, aleluia. Pega a mão do seu irmão, canta mais uma vez, incendeia minha alma, vai. Incendeia minha alma. Oh Deus, incendeia a nossa alma agora, Senhor. Incendeia a nossa alma agora, Deus. Orianda la varia la varia la varia la varia. Orianda la varia Senhor, eu quero ouvir a igreja cantar. Olhos fechados, incendeia minha alma, vai. Oh, aleluia. Erianda la barriere lelia la bara la bala.
Oh, Senhor, Senhor. Solta a voz, ore em línguas. Candalia lavaria lavaria laria laria la. Ayandaria lavandaria lavaria laria 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 laria. Orianda lavaria lavandaria laria laria candaria lavaria laria. Ayalavandaria lavaria 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 la. Erianda lavaria 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 la 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 la. Erianda lavaria lavandaria laria la candaria lavaria la candaria laria la. Ayalavaria lavaria lavaria la. Ora mais alto, ora mais alto. O Espírito Santo está incendiando você. Ayalavaria laria la laria la laria la laria. Solta a voz, ora mais alto, recebe o Espírito Santo. Canta lavaria, 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 lavaria. Ai, a lavaria, 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 ai, a lavaria, 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 lavaria. Solta a voz, canta a igreja, incendeia a minha alma, vai, mãos dadas, solta a voz. Incendeia Deus. Incendeia minha alma. Olhos fechados, solta a voz, incendeia. Incendeia minha alma. Incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma. Senhor, Senhor. Solta a voz, ora mais alto, incendeia minha alma, vai. Incendeia minha alma. Lavaria candalia. Incendeia minha alma. Eria lavaria. Incendeia minha alma. Senhor. Senhor. Mãos dadas, faz um silêncio profundo, de olhos fechados, só o som do violão. Fique de mão dada com seu irmão. Permita-me rezar por você. Algumas pessoas vão chorar copiosamente. Outras o corpo vai ficar muito leve. Recebe a paz do Espírito. Haka Shiam.